Graça, misericórdia e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, estamos na terça nobre com Cristo. A partir da semana que vem, quarta nobre com Cristo. Então, semana que vem, dia 6, não será na terça, será na quarta. Tá entendido? Avisa as pessoas que não conseguiram estar presentes hoje. Palavra que Deus fala ao meu coração, e é sentimento de muitas pessoas, infelizmente, isso que eu vou dizer aqui. Sentimento de muitas pessoas. Pessoas, estou decepcionado com Deus. Já pensou uma pessoa pensar assim? Estou decepcionado com Deus. Estou frustrado com Deus. Deus me frustrou, as minhas expectativas. Estou decepcionado com Jesus. Jesus me decepcionou as minhas expectativas. Quando a pessoa chega numa situação dessa, ela está no fundo do poço. Quando a pessoa chega numa decisão dessa, ela já não tem esperança de mais nada. Ela não quer saber de nada mais. Acabou. Decepcionou com Deus. Como se Deus tivesse a obrigação de resolver os problemas de todas as pessoas. Como se Deus tivesse a obrigação de salvar a sua vida, salvar os seus negócios, restaurar a sua saúde. Será que Deus tem obrigação disso? Decepção com Deus? Vamos inverter um pouquinho a situação. Será que Deus está decepcionado com você? Será que Deus ficou frustrado porque você não tomou uma decisão? Vamos inverter a situação. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus deu o paraíso para o homem. E Deus deu tudo para ele. Pode comer o que quiser, é tudo teu. Dê nome aos animais, faz o que você quiser, é tudo teu. Deus deu. Mas o homem desobedeceu a Deus. O homem deixou Deus decepcionado. Deixou Deus frustrado. Não foi Deus. Não é o ser humano que está decepcionado com Deus. Deus está decepcionado. Porque deu tudo para o homem e ele pisou na bola. Desobedeceu. Tinha tudo e de repente jogou tudo para fora. Aí veio o quê? O castigo. Se comeres desse fruto, positivamente morrerás. Comeu, morte. E atrás da morte veio tantas situações terríveis que nós hoje, como herdeiros do pecado original, sofremos as consequências. E ao sofrer essas consequências, culpamos Deus por causa disso. Como se Ele fosse o culpado. Mas Deus, apesar de ter se decepcionado, e frustrou as expectativas, a palavra diz que o homem foi destituído da glória de Deus. Foi banido da glória de Deus. Mas Deus, Ele é Pai. Ele é Pai. E por ser Pai, Ele olha para o filho. Ele olha para o perdido. Ele olha para o pecador. Vou dar mais uma chance a essa pessoa. Eu vou dar uma chance a essa humanidade pecadora. Amou o mundo de tal maneira que deu o filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, presta atenção. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nele crê. Mas às vezes nós não cremos. Aí vem aquela palavra terrível que ofende o coração de Deus: incredulidade. Jesus sofreu isso na pele. Ele sofreu na pele. Quando Jesus falava para aquela multidão ir lá naquele local
com todos os seus discípulos e uma grande multidão, ele começou a falar de algo muito importante a respeito dele. Que as pessoas, para terem a vida eterna e vida abundante, porque ele veio para isso, teria que comer o corpo dele e beber o seu sangue. Ou seja, uma aliança, uma comunhão. Só que ele estava falando em sentido figurado, e aquelas pessoas que estavam atrás dos benefícios do milagre de Jesus, disseram, em alta voz, que discurso horrível é esse desse homem aí? O senhor está louco. Um discurso horrível. Quem que aguenta um discurso desse? Ou seja, quem que aguenta uma palavra dessa? Comer o corpo dele e beber o sangue dele. Vamos embora. E foram embora. Decepcionados ficaram com Jesus. Por causa de duas frases especiais que para nós têm muita importância. Aquele que tiver parte comigo tem que beber o meu sangue e comer o meu corpo. Uma aliança de vida eterna para restaurar, restituir aquilo que foi perdido por Adão e Eva. É Deus que fez isso. Mandou o filho dele para sofrer por nós aqui. Padeceu, sofreu muito. Reconhecemos esse sofrimento como cristãos, somos seguidores de Jesus. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Se nós não ouvirmos a palavra, se praticar a palavra, nós não podemos ter fé e seremos descrentes e a incredulidade toma conta de nós, aí ficamos decepcionados com Deus, ficamos decepcionados com Jesus. Deus não tem obrigação para conosco nenhuma de resolver os nossos problemas, não. Mas pastor, ele resolve? Sim, resolve. Ele restaura a saúde? Sim. Ele restaura finanças? Sim. Ele restaura casamentos? Sim. Ele tira as pessoas da podridão do mundo? Sim. Ele tira as pessoas das drogas? Sim. Ele dá prosperidade? Sim. Ele abandona seus filhos? Não. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que dar a entender para nós mesmos que nós temos um Criador e nós somos dependentes totalmente dele. Por isso que nós falamos que nós, quando aceitamos Jesus, nós temos que aceitar verdadeiramente. Ele é o dono da minha vida. É Ele que conduz a minha vida. Eu sou totalmente dependente dele. Eu preciso dele. Sem Ele, eu não vou a lugar nenhum. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Mas você tem que abrir o coração e crer nele. Está levando pedrada, está sofrendo, está no buraco. Tem um Deus ainda que me ama e vai me tirar dessa situação, porque eu creio. Incredulidade não tem vez em minha vida, porque eu creio no poder do Senhor Jesus na minha vida. Quero ver um aleluia aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Não podemos falsear o pé. Quando nós andamos, olhamos para o chão. Temos que olhar para o chão. Mas não é o chão, não é no chão que tem a solução para nós. Nós temos que olhar para Jesus. Amados, nós estamos vivendo um momento muito perigoso da vida. A nossa geração é uma geração complicada. O mundo está de uma maneira que vocês não entendem, às vezes não percebem que o diabo vem para realmente destruir a família. Ele ataca, ele arrebenta. Mas a pessoa diz assim, mas não tem um Deus para me proteger. Lógico que tem. Mas você está com Deus? Você crê nele? Você, quando vem um obstáculo, você vai lá e luta, busca. Você está armado com a armadura. O gigante filisteu está lá, muito grandão. Um grande exército, todo mundo com medo. Mas o menino foi lá. Por que o menino foi? Quem é esse incircunciso que está afrontando os exércitos do Deus Altíssimo? Quem é esse? Davi foi em nome de Jesus, com o poder do Espírito Santo para vencer o gigante, e venceu. Você vai em nome de Jesus vencer os gigantes que te afrontam, os gigantes que te assombram,
porque o gigante diante de Deus, ele não é nada, é um traque. Amém, irmãos? Nós vamos falar de sentimentos. Vamos falar de sentimentos. Pessoas às vezes choram porque está passando uma situação difícil. Às vezes a pessoa chora porque realmente recebeu uma notícia de alegria, e a pessoa chora de alegria. Interessante, chora de tristeza, chora de alegria, mas sempre tem alguém para trazer o conforto. Esse alguém é Jesus Cristo. Porque às vezes uma pessoa humana não consegue confortar o teu coração. Uma pessoa amiga não consegue confortar o teu coração. A esposa às vezes não consegue confortar o coração do marido. O marido não consegue confortar o coração da esposa. O amigo da amiga e assim por diante. Somente Deus pode trazer o conforto para uma pessoa que está entristecida, está sem esperança na vida, completamente sem objetivo algum. E a pessoa fica cabisbaixa, a pessoa fica anulada e não sabe o que fazer. É aí que o diabo entra. É aí que o diabo entra. Quando a pessoa decide a não reagir, o diabo entra. Isso chama-se brecha. O diabo entra para anular a pessoa. A pessoa não raciocina, não consegue pensar. O sentimento, ele é tão interessante, que às vezes nós ficamos querendo saber, que sentimento é esse que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo no meu coração? Será que é revolta? Será desespero? Será ansiedade? Muitas pessoas hoje vivem ansiosas, preocupadas com o futuro, preocupadas com o amanhã. Jesus mesmo ensina que nós não devemos ficar preocupados com coisa alguma. Basta cada dia ser mal. Se é Jesus que está dizendo, eu não vou crer nele. Ah, pastor, mas Jesus disse, mas eu não tenho esse sentimento, eu não consigo fazer isso. É verdade, nós não conseguimos, sabe por quê? Porque nós somos limitados, nós não somos super-homens. Nós somos de carne, osso. Nós temos sentimento. Nós sofremos emoções de vários tipos. Mas por que nós temos que olhar para Jesus e buscar nele o conforto? Porque ele passou por isso. Ele passou por isso. Jesus teve duas reações interessantes que eu vou trazer essa noite, para falarmos sobre o tema da nossa mensagem hoje. Duas reações de Jesus. A primeira reação está em Lucas, no capítulo 7, você tem sua Bíblia, abre aí. Lucas capítulo 7, versículo 13. É uma passagem interessante que Jesus vinha de um grande milagre e ele encontra um funeral. E uma mulher, viúva, estava à frente do esquife, do caixão, com certeza chorando, se lamentando, porque esse menino era arrimo de família. Esse rapaz, filho dessa viúva, sustentava a casa, e ela perdeu toda a esperança. Porque se morreu aquele que sustentava a casa, o que seria dela? Naquela época, sabe o que ia acontecer com ela? Ia ser prostituta. Era a única coisa que poderia salvar a vida dela. Então aquela mulher estava no extremo desespero, e de repente encontra Jesus. Jesus vinha com os seus discípulos e encontra aquele funeral. A vida encontra a morte. Ou de repente, vamos inverter a situação, a morte encontra a vida. E olha só a reação de Jesus. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, o que ele disse? Não chore. Ao vê-la, aquela mulher na frente do caixão do filho, ele olhou, teve compaixão dela. Olha o sentimento de Jesus.
ele teve compaixão dela e disse: não chore. Quando ele diz não chore, ele está confortando o coração daquela mulher. Imagine Jesus chegar para uma pessoa, o morto está ali, ele fala assim: chore não. Mesma coisa se você vê vai no funeral e vê uma pessoa que morreu, seu amigo, sua amiga, e você vê que o parente lá chega e fala: não chore não, tá? Como? Como que não vai chorar? Mas Jesus estava ali, é ele, Jesus. Ele deu a vida. E na sequência do texto diz que ele chegou perto do caixão lá e tocou a mão e mandou o rapaz levantar. E ele levantou. Com certeza todo mundo ficou assustado. Já pensou um defunto levantar e sentar? Ô mãe, o que aconteceu comigo? Duas palavras aqui: compaixão ou compadeceu. Não chore. Sentimento de Jesus de conforto. Mas teve outra passagem também, muito interessante. Você abre aí, lá em João. No capítulo 11 de João, tem outra passaginha interessante. Jesus tinha uma família amiga, Lázaro, Marta e Maria. De repente, Jesus recebe uma informação dizendo: Lázaro está doente. E Jesus não vai lá ver o amigo dele. Não vai. Passou alguns dias, Lázaro morreu. Daí foram avisar: ó Jesus, o Lázaro morreu. E Jesus foi até lá. Olha só o sentimento. Quando encontrou Maria, Marta, pessoal lá, todo chorando, porque Lázaro já fazia 4 dias que estava morto, já tinha sido enterrado. Jesus encontrou aquela família e disse, João capítulo 11, versículo 34 e 35. Jesus chegou, conversou: olha, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Falei: calma aí, filha. Eu sou a ressurreição e a vida. Outro tipo de sentimento de Jesus. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Imagine como estavam aquelas pessoas. Alegres, felizes? Não. Lázaro estava morto e enterrado. Marta fez uma pergunta: se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso? Porque sabia que Jesus poderia resolver qualquer questão? Não. Mas olha a reação de Jesus. No versículo 35, Jesus chorou. Será que Jesus não sabia que ia ressuscitar Lázaro? Lógico que sabia. Mas por que Jesus chorou? Porque Jesus viu as pessoas chorando. Jesus viu Marta chorando. Jesus viu os amigos chorando. Jesus viu todas aquelas pessoas chorando. E Jesus sentiu o quê? Emoção. E chorou também. Mostra o quê? Sentimento. Jesus tanto pode confortar você, como pode chorar com você. Você acha que Jesus não está chorando quando você chora e clama a Ele para te ajudar a sair da situação difícil que você está? Será que Jesus não olha para você e vê o teu coração apertado, você sofrendo? Será que Jesus não chora com você? Será que Jesus não sofre com você? Mas pastor, se ele sofre, se ele chora comigo, por que ele não me ajuda? Porque você não quer que ele te ajude. Porque você não abre teu coração para ele, porque você não faz nada para dizer: Senhor, me ajuda. Não, eu oro e clamo e peço, mas não muda de atitude. Não adianta nada dizer, chorar, clamar e orar, se você continua com as mesmas atitudes erradas. Incredulidade. Eu peço, mas não creio. Qualquer pedrinha, qualquer atrapalho,
eu estou descrente, eu caio. Eu sou assim. Eu escorrego. Tem dia que vem a incredulidade, mas eu tenho que reagir, porque eu conheço a palavra e vou buscar nele aquele sentimento que eu preciso ter de conforto para a minha vida. Crer, 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 crer. E tudo depende de algo importante que nós vamos falar agora, que eu vou trazer para vocês. Algo que nós temos que evitar. Tema da nossa mensagem hoje. Evite dores e sofrimento vivendo o princípio da esperança. Amados, evite. O que é evitar? É evitar. Se você vê um buraco na frente ali, um buracão grande, você vai passar em cima dele, vou ver como que é o buraco. Não, você evita, você vai dar a volta. Na aeronave, o avião está indo e tem aquele radar, tem aquela tempestade. O que ele faz? Desvia, evita colisão, evita uma série de situações. Evite dores e sofrimento vivendo o princípio da esperança. Qual é o princípio da esperança, amados? Vamos aprender com a palavra do Senhor. Viva com plenitude e segurança. Você tem que ter responsabilidade com a pessoa que você é. Quem é você? Quem sou eu? Eu tenho responsabilidade de cuidar da minha família. Eu tenho responsabilidade de cuidar dos meus funcionários, se eu sou empresário. Eu tenho responsabilidade de cuidar de pessoas do meu relacionamento, porque eu sou uma pessoa, eu existo. Se eu existo, eu penso. Se eu penso, eu raciocino. A lei de Deus foi estabelecida para nos proteger e evitar sofrimentos. É o primeiro tópico que eu trago para vocês. Presta atenção, amados. A lei de Deus foi estabelecida para nos proteger e evitar sofrimento. A lei de Deus é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. Olha o que diz Romanos 5, 19 e 21. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, aquilo que nós falamos hoje, né? Desobediência nos levou a essa situação que nós estamos hoje. Assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Está falando de Jesus. Adão pecou, desobedeceu, mas Deus deu Jesus, que obedeceu ao Senhor. E por ele, nós somos resgatados. Isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através de Jesus, nós podemos ter uma vida abundante, amados. Presta atenção no que eu estou dizendo. Você vai ter aflição, sofrimento? Lógico que vai. Jesus disse que teríamos. Mas com Ele é mais fácil. Quando nós entregamos nosso coração, Ele abre as portas. Ele abre as janelas, Ele dá o escape. Isso já é bíblico, está na palavra do Senhor. Tem dificuldade. Elias, um grande profeta, Jezabel queria matá-lo. Ele entrou em depressão. Deus, sai daí desse lugar que você está. Vai lá onde eu estou te mandando ir. Deus dá o escape, Ele orienta e faz com que nós tenhamos coragem para enfrentar as situações da vida. Deus nos dá isso, basta buscar. Segundo ponto, cumprindo a palavra de Deus, o que teremos? Presta atenção. Cumprindo a palavra de Deus, o que teremos? Isaías 43, 1 e 3. O Senhor Deus que o criou diz, presta atenção, eu creio na palavra. É a palavra que diz, não tenha medo, pois eu o salvarei e o chamei pelo seu nome e você é meu. Amém, irmãos? O que Deus está dizendo? Não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará.
Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Se você não crê nessa palavra que Deus está dizendo, o que resta para você? Nada. Nada. Então, nada. Nada é nada. Mas se você crê nessa palavra, eu o salvarei, Deus chama você pelo nome. Ele olha o nosso comportamento, as nossas atitudes no dia a dia. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o que está lá dentro. E ele não é enxerido. Ele sonda o teu coração e vai oferecendo a você o escape, as saídas, para que você encontre o caminho. E lá na frente tem o quê? A prosperidade, o galardão, a vida abundante. Amém, irmãos? Tem que crer. Jesus nos diz como cumprir a lei. É Jesus que nos diz, Mateus 5, 18 a 20. Diz assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade, enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei. Está dizendo que a lei é lei, não se pode tirar nada. Nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazer o mesmo será considerado menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazer o mesmo será considerado grande no reino dos céus. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Mestres da lei e os fariseus daquela época não cumpriam a lei. Mas Jesus está nos ensinando que nós devemos cumprir os mandamentos. Quais são os 2 mandamentos que Jesus nos ensinou? Vamos pensar um pouquinho. 4º ponto, a função da lei não é salvar, mas revelar o pecado. Presta atenção, não é a lei que salva. Revela o pecado, para que nós possamos evitar o pecado e evitar sofrimentos e dores. Romanos 7, 12 e 13 diz assim, assim a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus, diz o que é certo e é bom. Então, será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte, para que ficasse bem claro aquilo que é pecado realmente. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Amados, presta atenção no que está dizendo a palavra, pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte, para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. É a morte física e a morte espiritual. Primeiro vem a morte espiritual, depois vem a morte física. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda, porque vem realmente o castigo. É a lei, que vem a disciplina para as nossas vidas. 5º, a fé em Cristo fortalece o cumprimento da lei de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 31. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor, sim. A lei tem valor, porque nos disciplina e também nos orienta a evitar dores e sofrimentos na nossa vida. Somos convidados a cumprir a lei de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 4 e 5. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Se alguém diz assim, eu conheço Jesus Cristo, eu sei quem ele é, mas não obedece os seus mandamentos, então é mentiroso. Não adianta conhecer sem obedecer. É mentiroso. E diz a palavra, não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Temos que ter certeza disso, nessa unidade com Cristo Jesus. Ponto 7, os verdadeiros cristãos cumprem os mandamentos pela fé. Presta atenção o que diz Apocalipse 14, 12, essa revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João, lá na ilha de Patmos. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com
Eu queria ouvir. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Mas isso é um absurdo que o pastor está dizendo. Não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra de Deus. É Jesus que disse isso, gente. Não sou eu, não. O que Jesus está dizendo para nós? Aguente o sofrimento com paciência. Com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Aquele que passa por sofrimento com paciência, o que acontece? Está acontecendo o quê? São povo de Deus, que obedece o mandamento de Deus, são fiéis. Você está em sofrimento, mas com paciência, porque Deus está te protegendo, te dando escape, e você vai passando um probleminha em cima do outro, e vai passando, e vai resolvendo, e vai passando, e vai resolvendo. Tem que crer. Mas está difícil, mas eu creio, eu tenho paciência, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. A obediência à lei divina é a manifestação natural do amor de Deus. Olha João 15, 10, depois o 14 e o 15 diz assim, olha só que coisa linda que o apóstolo fala, se obedecerem aos meus mandamentos, é Jesus que diz isso, João registrou, se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Amados, por favor, vamos pensar um pouco. Jesus te chama de amigo. Amigo. O que é um amigo? Amigo deixa um amigo desamparado, sofrendo, caído, se arrebentando? Sim ou não? Amigo de verdade não deixa. Amigo de verdade se arrebenta, faz, desfaz, para conseguir salvar a vida do amigo. Um rapaz caiu no rio Taquari, o rapaz foi nadar no rio Taquari. E estava com um companheiro lá. Daí o rapaz viu que ele estava se afogando. Daí o rapaz falou assim, olha, ele está se afogando. Vai lá, o outro colega que disse, falou, não vai não, você morre também. Não, eu não vou deixar meu amigo morrer, nem que for morrer com ele, mas eu vou junto. Mas o que eu vou tentar salvar, eu vou. E pulou na água, foi lá e salvou e conseguiu trazer um amigo. Veja bem, amados, o rapaz estava se afogando, o outro viu, falou, vou lá salvá-lo. O outro falou, não vai não, porque senão você morre junto também. Falou, não, mesmo que eu morro junto com ele, mas vou tentar salvar meu amigo, não vou deixar ele morrer não. E foi lá e conseguiu salvar. O que é isso, gente? Jesus é nosso amigo, morreu por nós, resgatou. Não chama de empregado, porque o empregado não sabe o que o patrão faz, chama de amigo. Tem relacionamento, sabe, conhece todos os sentidos. Princípios da esperança. Aí vem os mandamentos. Somente 2 mandamentos, amados. Primeiro, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus de coração, de alma, de entendimento e de todas as suas forças. Ao amar, você está dizendo, Senhor, cuida de mim, por favor. E diz o segundo, amar o próximo, como a ti mesmo. Jesus disse que há esses 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, em primeiro lugar, no lugar de todos esses banquetes do mundo, que a Magali disse, no seu devocional. Banquetes do mundo que coloca à nossa frente tantas coisas, e a gente vai lá, né, saboreia. Não, mas deixa Deus de lado. E amar o nosso próximo, amar o próximo é fazer aquilo que Jesus nos faz todos os dias. Amando, 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 amando. É só cumprir os mandamentos para evitar dores e sofrimento. Amém, igreja? Glória a Deus. Então entendemos que o princípio da esperança é amar a Deus de todo o nosso coração e amar o nosso próximo. É o princípio da esperança. Falamos a semana passada que a esperança
Primeiro a perseverança traz a paciência traz a esperança. Então, paciência em tudo aquilo que você está passando na sua vida, coloque diante de Deus e tenha paciência, porque Deus vai cuidar de você. Amém? Amém, irmãos? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite, lembrando que quarta-feira que vem, teremos a quarta nobre com Cristo. Eu quero chamar o pastor Wilson para fazer essa oração. Cá, pastor. Nós estamos nos despedindo da terça nobre. Eu vou dizer com muita dor no coração, gente, estou falando isso, hein? Vem cá, meus auxiliares. Vem cá, vocês dois, vem cá. Magali teve que sair. Foi fazer uma reunião para mim que eu não posso ir. Esses são os meus auxiliares. O outro menino não foi para Glória Dourados. Fátima do Sul. Ok. Amados, eu quero agradecer vocês de todo o coração desses 18 anos da Terça Nobre. Não é despedida não, mas eu estou, terça, não vai ser terça, vai ser quarta. Então nós vamos começar ano 1, né? Quarta-feira que vem vai ser o primeiro dia da Quarta Nobre. Então nós vamos começar a contar mais 18 anos, se Deus assim permitir. Então quero agradecer vocês, avise seus amigos, parentes, pessoal que frequenta, que quarta-feira às 19h30 estaremos aqui novamente, ok? Vamos fechar nossos olhos, o pastor Wilson vai orar, nos abençoando, abençoar a nossa caminhada também, pastor, e que quarta-feira nós possamos estar aqui de volta com a quarta nobre com Cristo. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos diante do Senhor agora, tão pequenos, Deus, mas crendo que o Senhor é um grande Deus, nós continuaremos essa marcha, Deus. Deus, o Senhor conhece o coração de todas essas pessoas e o Senhor conhece o coração de todos aqueles que por 18 anos acompanharam este ministério. Foram abençoados por Ele, foram curados, prosperaram. Deus, nada disso foi em vão. Nós cremos que o Senhor tinha um propósito em cada um desses cultos, Deus. O Senhor tinha o propósito de usar o Teu servo para a glória do Teu nome, Deus. Por isso, Deus, nós Te pedimos em nome de Jesus, que nessa nova jornada, que não é tão nova, Deus, mas é num dia novo, o Senhor continue a abençoar este lugar. Deus, que o Senhor continue a usar as pessoas que contribuem e colaboram neste culto com poder e graça, Deus. Que o coração deles continue aquecido e cada vez mais aquecido por Ti. E que as vidas que aqui venham sejam alcançados pela Tua graça e pelo Teu poder. Deus, nós Te pedimos de maneira muito especial pelo missionário Maurício Picarelli, Deus. Deus, grandes lutas e batalhas Ele vai enfrentar por esses dias, ó Deus, e o Senhor já tem levantado a vida dele em vitória, Deus. Nós cremos nisso, Deus. Continua guardando o coração do Teu servo, Deus. Continua guardando a sua mente, Deus, e que com toda a fidelidade que Ele tem demonstrado ao Senhor, Ele possa conduzir, pelo tempo que o Senhor desejar e pelo tempo que o Senhor escolher, este ministério aqui diante dessa igreja, Deus. Nós Te pedimos pela família dele, que por esses 18 anos esteve apoiando, esteve guardando a vida dele, ó Deus, de maneira tão preciosa. Abençoa a vida deles, Deus. Conduz, ó Deus, as nossas vidas e cada um de nós hoje para as nossas casas, conscientes de que a tarefa foi cumprida até o dia de hoje. E que a partir de quarta-feira, como o missionário disse, no dia 1, na quarta-feira 1, nós estejamos firmes no Senhor para conduzir a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Deus. Amém, igreja. Vamos dar as mãos. Nosso Deus, nosso Pai amado, querido Paizinho, nós agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, Deus. Obrigado pela oportunidade de sentir a Tua presença de maneira tão íntima, Senhor, queimando nos nossos corações, Pai, a cada encontro, Deus. Como é gostoso estarmos de mãos dadas, Deus, e dizer que somos uma família diante do Senhor, porque o Senhor na nossa vida é um Pai, Senhor. Oh Deus, o Senhor não é, como diz a Tua palavra,
homem para mentir, nem filho de homem para voltar atrás. E as tuas palavras de bênção, de saúde, de prosperidade, Senhor, tem nos alcançado e transformado as nossas vidas. Deus, em união, em concordância, no poder do nome santo de Jesus Cristo, Pai, sob a autoridade de um teu servo, que é homem íntegro, que é servo valoroso, e a ele queremos dar mesmo, em nome de Jesus, não a honra, Deus, mas a dupla honra, Pai. Te pedimos, visita-nos na quarta nobre com Cristo, Deus, Pai, no mesmo propósito, que é te servir e te adorar. O Senhor é Deus e não está preso no tempo. Naquela quarta-feira em que seremos abençoados, Deus, o Senhor já lá está, Pai, porque o propósito é o mesmo. Mas te pedimos, vem com uma nova unção, para que o seu nome, e apenas o teu nome, seja glorificado sobre todos, todo o nome. Senhor, muitos têm dito, vocês vão disputar com o futebol na quarta-feira. Eu repreendo esta palavra em nome de Jesus. A nossa fidelidade não é para futebol, Deus. A nossa fidelidade não é para as coisas do mundo, Deus. Nós estaremos aqui para te adorar, para te dar graças. Assim como naquele dia, o Senhor há de olhar para cada irmão aqui e dizer: sim, eu te conheço, eu te vi, eu conheço a tua fidelidade, eu te prosperei, eu te sustentei. Seja bem-vindo, meu amado. Esperamos a tua presença, Pai, e agradecemos por tudo o que tens feito. Como disse o pastor Wilson, foram 18 anos para marcar o começo, Pai. Virão muitos e muitos e muitos e muitos mais, Senhor, de prosperidade. Estabelece não apenas a saúde do nosso pastor Picarelli, Deus. Pai, repreendemos toda maldição contra a vida dele, Senhor, todo levante de Satanás, e sobre a vida de cada um aqui, em união e de mãos dadas declaramos, essa família declara, Senhor, não há autoridade das trevas sobre a terça nobre, sobre a quarta nobre com Cristo, Deus. E todos aqueles que têm te servido em amor, te adoramos e te glorificamos, Senhor. E vamos para as nossas casas com o coração inflamado, pegando fogo, aguardando ansiosamente, não a quarta do futebol que nos aprisiona, nem da novela, Senhor, mas a quarta-feira em que estaremos aqui aos pés da cruz dizendo: santo, 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 e única e exclusivamente santo é o nosso Senhor Jesus Cristo, em quem temos crido, confiado e depositamos toda a nossa fé em união. Liga essa oração, Senhor, na terra como ela é ligada no céu, no santo e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã. E até quarta-feira nobre com Cristo. Vão na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.